Fala galera, aqui é o professor Rico, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os conceitos de banco de dados. E a gente vai falar sobre a necessidade de armazenamento das informações que surgiu em função da necessidade de registros de impostos, de gerenciamento e controle contábil, de controle de finanças e armazenamento de transações bancárias, de dados fiscais das empresas, folha de pagamento, controle de folha de pagamento, de ponto de funcionário. Nesse caso, o registro em papel dificultava o armazenamento em função dos dados eles ficarem espalhados, e muitas vezes para você fazer consulta era muito lento para você buscar as informações. Você já imaginou um registro de um ponto de funcionário que é feito no papel, para cada um ficar anotando hora de entrada, hora de saída? Se você for fazer um balanço das informações, quanto tempo isso não pode levar dentro de uma empresa, né? Com o surgimento dos primeiros computadores, isso foi muito facilitado, mas inicialmente as informações eram gravadas em arquivos tipo documentos, planilhas, e mesmo assim as informações ficavam muito espalhadas. Você tinha computadores que faziam o controle do ponto, que estava armazenado localmente os dados, tinha outro que tinha o controle dos clientes, e quando você precisava juntar essas informações, você tinha também um retrabalho, redundância, e muitas vezes você tinha inconsistência nos dados em função da atualização dos dados serem feitos em um computador e não serem feitos em outros computadores, ou em uma planilha e não ser feito em outra planilha. Isso também dificultava muito. Com o surgimento dos primeiros bancos de dados, isso mudou, porque esses arquivos ficavam centralizados de uma forma única. E o sistema gerenciador de banco de dados ele veio justamente para resolver, esse problema, porque o sistema gerenciador de banco de dados ele é um software que permite a criação, a manipulação e a administração de um banco de dados, que proporciona um ambiente estruturado para armazenar, recuperar, atualizar, excluir as informações de forma eficiente e segura. Ele também fornece mecanismos para garantir a integridade, o controle do acesso dos usuários aos dados, a concorrência, quando você tem vários usuários acessando o mesmo dado, mesma informação, a recuperação em caso de falha, se der algum problema no computador durante o acesso, além de possibilitar a interação entre aplicações e usuários por meio de linguagem SQL. Então você pode ter várias linguagens de programação interagindo no mesmo banco de dados, acessando o mesmo banco de dados, e todos eles se comunicando por meio de uma linguagem única que seria o SQL. O exemplo de sistema gerenciador de banco de dados que a gente pode dar, a gente tem aí MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server. A gente tem vários sistemas gerenciadores de banco de dados, sendo muitas vezes utilizados em grande volume de dados para armazenar de forma confiável os dados. As desvantagens que a gente tem de não utilizar um sistema gerenciador de banco de dados, a gente pode dizer que são essas: redundância, uma vez que nós temos os dados espalhados dentro de uma empresa, mesmo que seja em papel ou em planilhas. Uma vez que a gente precisa atualizar os dados, pode ser que esse dado, por exemplo, um cadastro de um cliente com as informações de endereço, eles estejam em mais de uma planilha. Então, se a gente não atualizar em todas as planilhas, a gente acaba tendo uma inconsistência dos dados, que uma vez vai estar o endereço de um cliente em uma planilha e o endereço diferente em outra. Essa inconsistência nos dados é causada em função também da redundância. Imagina que você tem uma ficha de um cliente em papel e tenha também essa ficha em formato de planilha. Se você atualiza no papel e não atualiza na planilha, você acaba tendo uma inconsistência. Mas essa inconsistência foi causada por causa da redundância de dados. A gente pode ter dificuldade de acessar esses dados, uma vez que eles podem estar em computadores separados dentro da empresa ou até fora da empresa, ou em arquivos, se for em caso de papel, fisicamente em locais separados. O isolamento desses dados, que você não consegue acessar eles de forma coerente, e até fazer uma organização desses dados para você poder gerar relatórios. E você pode ter também problemas de anomalias de acesso concorrente, que
que imagina, por exemplo, você num banco e você tem lá duas pessoas que têm uma conta conjunta. Se você tem um saldo de R$ 100, as duas pessoas tentam acessar e fazer o saque dos R$ 100 ao mesmo tempo. Se você não tiver um controle de acesso concorrente, pode ser que esses dois usuários em bancos fisicamente diferentes, né? Imagina no Banco do Brasil daqui de Colatina, outro lá embaixo do Guandu, saquem os mesmos R$ 100 e acaba que o banco fica no prejuízo, porque saca R$ 100 lá e saca R$ 100 aqui, e se você não tiver esse controle, vai permitir que os dois saquem, porque eles têm saldo no mesmo momento. E problemas de segurança, que também pode ser que usuários não habilitados podem estar acessando esses dados. Imaginem até mesmo os dados bancários sendo acessados dentro da conta, ou até mesmo dentro da própria empresa. Você imagina que você tem um banco de dados e que você consiga acessar essas informações, ou essa planilha, uma planilha ou um arquivo que você possa acessar e ter acesso a dados que são sigilosos, por exemplo, o salário das pessoas dentro da empresa, ou alguma informação de vendas que pode ser sensível. Então, assim, você com um banco de dados, você consegue restringir o acesso ao dado e a pessoa que vai ter acesso a esse dado. E problemas de integridade, que é o fato, por exemplo, de como quando você for atualizar os dados, você ter regras claras para manter a integridade dos dados. Ou seja, imagina que você tenha um relatório de pedidos e que esse relatório saia o nome do cliente. Se você vai no cadastro do cliente e altera o nome do cliente, automaticamente aquele relatório que emite lá as vendas e que aparece o nome do cliente, ele deve também alterar esses dados do cliente automaticamente, porque a gente vai ter um único lugar de acesso utilizando o sistema de gerenciador de banco de dados. Então esses problemas de integridade passam a não acontecer em função de um banco de dados bem estruturado utilizando o sistema gerenciador. Quais são os objetivos de um sistema gerenciador de banco de dados? É a gente ter uma interface amigável. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala no sistema gerenciador de banco de dados, a gente está falando num sistema que gerencia várias informações, né, e que permite que vários usuários acessem simultaneamente, né, de forma coordenada esses dados. Então ele deve fornecer uma interface para você que você consiga acessar diretamente os dados. É lógico que, além daquela interface amigável que a gente consegue acessar os dados, eu posso ter vários aplicativos aqui acessando essas informações, seja por um aplicativo desenvolvido no smartphone, na web, ou um software de desktop que foi desenvolvido para acessar esses dados. E ao mesmo tempo, um administrador ele pode também emitir comandos SQL direto para esse banco de dados para poder recuperar, alterar, incluir e inserir dados. Privacidade é a gente poder colocar regras de acesso aos dados. Acesso concorrente é a gente, ao mesmo tempo que a gente está acessando o dado, a gente poder acessar uma informação, falar, olha, essa informação aqui ela está presa porque eu estou acessando ela, ninguém mais vai poder acessar agora nesse momento ou alterar ela. Então, quando eu terminar o acesso, eu libero e a outra pessoa pode acessar. Esse acesso concorrente, ele controla, por exemplo, um acesso a uma conta bancária, que uma pessoa, por exemplo, vai consultar o saldo, ela vai lá debitar e outra pessoa não pode, ao mesmo tempo, debitar também o valor do saldo da conta. Recuperação de dados é você conseguir recuperar esses dados de uma forma muito fácil, que você possa fazer o acesso de várias formas diferentes, seja por aplicativos ou por essa interface amigável que o aplicativo nos fornece. Vamos falar um pouco sobre o sistema gerenciador de banco de dados, e a gente está falando de várias situações. Vamos dar um exemplo de alguns sistemas gerenciadores de banco de dados. Primeiramente, a gente vai fazer um acesso a um sistema gerenciador de banco de dados que é o MySQL. Aqui eu estou acessando, eu vou mostrar para vocês. E a gente vai fazer a conexão nessa instância aqui do banco de dados. Eu vou digitar o meu usuário, o root, a senha eu digitei aqui agora, e ele acessa a nossa interface.
aonde eu tenho aqui vários bancos de dados, e nesses bancos de dados nós temos aqui as nossas tabelas. Está vendo que eu tenho as tabelas de consulta, pacientes, usuários, eu tenho os IDs, então eu posso, de uma maneira bem simples, emitir comandos SQL e esses comandos me retornarem os valores que estão armazenados dentro desse banco de dados. Então, assim, esse daqui é um gerenciador de banco de dados, né, uma interface amigável de acesso a um banco de dados, que eu não tenho necessidade de ter um aplicativo desenvolvido, eu posso acessar diretamente os dados. É lógico que quando você entra, por exemplo, num site e que você utiliza as suas informações para acessar dados, você está acessando um banco de dados, com certeza, através de uma interface desenvolvida por um programador. Essa interface emite comandos SQL para o seu banco de dados que retorna esses dados e são exibidos naquela interface web de uma forma amigável para você poder visualizar. A gente vai fazer um acesso agora a um outro sistema gerenciador de banco de dados. Vamos dar um outro exemplo que vai ser o do Postgre. O banco de dados anterior que a gente acessou era o MySQL. Aqui eu estou acessando agora o Postgre, eu vou acessar o servidor e aqui ele acessa os nossos dados. Eu tenho vários bancos de dados, vocês podem ver que aqui eu tenho as tabelas, eu posso acessar as tabelas, ele me mostra as informações da tabela e eu também posso vir aqui e pedir para mim emitir um comando SQL, por exemplo, select asterisco from aluno. Nós vamos aprender melhor sobre esses comandos aqui, mas eu já posso vir aqui e executar esse comando e ele me retorna os dados que estão cadastrados aqui dentro dessa tabela de alunos. Então essa daqui é uma interface amigável que eu consigo acessar o banco de dados Postgre. Vocês têm que lembrar que se eu estiver acessando esse banco de dados, eu posso estar acessando ele remotamente. Ele pode estar em qualquer lugar, em um servidor web e assim por diante. No meu caso aqui, ele está no localhost, que é na minha própria máquina, mas ele poderia estar em qualquer lugar, ok? Além disso, a gente pode verificar que as interfaces de acesso ao banco de dados são bem similares. Todas elas fornecem mecanismos para a gente emitir comando SQL e acessar os dados e talvez até manipular esses dados do nosso banco de dados. Bem, então a gente viu que ele fornece uma interface amigável, a gente consegue privacidade, acesso concorrente e recuperação de dados. Quais os tipos de usuários que a gente pode ter no banco de dados? Usuários leigos, que são aqueles que acessam as interfaces, os dados, através de sistemas desenvolvidos por programadores. A gente tem os usuários avançados, que acessam o sistema por meio desses interfaces amigáveis fornecidas pelos sistemas gerenciadores de banco de dados, igual a gente viu aqui agora. A gente tem os programadores de aplicações que também acessam as interfaces, eles fazem modificação nas estruturas desses dados para poder adaptar os programas deles e as aplicações. E os analistas de sistemas, que eles fazem o quê? Eles criam a estrutura do banco de dados, que é o que a gente vai aprender, como modelar esse banco de dados para poder criar as aplicações. E os Database Administrators, que é os DBAs, que são os caras que fazem, além de toda essa criação, eles analisam o acesso aos dados e conseguem mensurar a utilização do banco de dados e estimar se o banco de dados está bem utilizado, como que o acesso tem que ser feito e até reestruturar o banco de dados para obter um melhor desempenho. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.